Boa noite, passando aqui para deixar mais uma reflexão da caminhada para os nossos corações. E embora hoje nós quiséssemos estar num lugar de área verde para fazer essa reflexão, para preparar, não foi possível devido à chuva. Onde nós estamos hoje à tarde choveu bastante, e agora que nós tivemos tempo de passar aqui para deixar algo para o seu coração, que o Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração, como vem falando comigo por esses dias. Por diversas vezes nós questionamos, por diversas vezes nós perguntamos a Deus como nós conseguimos, ou de que maneira é possível nós conseguirmos continuar firmes e constantes em Deus, perseverantes em Deus e na sua palavra, nas suas promessas, diante de tantas adversidades que se levantam contra nós. E como não poderia ser diferente de qualquer outra situação que como servos de Deus nós passamos e vamos passar até o último dia de nossas vidas. Nós costumamos dizer que o nosso processo de aperfeiçoamento até que a gente receba o ISO, atestando nossa qualidade, controle de qualidade, até que chegue o tempo da nossa perfeição, nós vamos passar por diversos processos nessa vida. E, na verdade, quando nós estivermos realmente, de fato, prontos, nós já seremos transportados daqui para a eternidade. Um exemplo disso é no Velho Testamento. A Bíblia vai falar para a gente sobre o Enoque. E o que a Bíblia diz sobre ele? Andou Enoque com Deus, e Deus para si o tomou, e não o viram mais sobre a face da terra. Em outra passagem do Velho Testamento, Deus ele vai falar com a gente o seguinte: anda em minha presença e sê perfeito. Na verdade, nenhum de nós somos perfeitos, mas nós devemos caminhar até que cheguemos à medida da estatura do varão perfeito, que é Cristo. E isso se dará quando nós estivermos, de fato, preparados para irmos para a glória. Em sua palavra, Deus também diz para a gente o seguinte: sede santos como eu sou santo. A santidade é aquilo que nos permite buscar a perfeição em Deus. Não há como nós sermos aperfeiçoados na santificação sem a presença de Deus. Não há como nós avançarmos na perfeição sem a santificação. E há alguns fatores que nós precisamos praticar no dia a dia, da mesma forma que nós falamos que há algum tempo nós adotamos um estilo de vida. Assim como uma pessoa se prepara todos os dias fisicamente, pessoas que vão para as academias, que fazem atividades físicas para melhorarem o seu estado físico, e fazem disso uma rotina diária em benefício do corpo físico. Mas nós necessitamos também, como seres espirituais que somos, adotar algumas práticas diárias que nos ajudem a aperfeiçoar e que passe a ser o nosso estilo de vida. Nós já falamos em algumas pregações sobre esse nosso estilo de vida: oração, adoração e fé. Oração, adoração,
fé nós precisamos praticar todos os dias em nossa vida, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graças a Deus por Cristo Jesus. E a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Então nós não podemos ficar sem orar, sem adorar, sem buscar a face de Deus e sem nos derramar diante dele com fé, acreditando que tudo é possível aquele que crê e que, embora os nossos olhos não vejam, Deus está trabalhando a nosso favor, e o que é desfavorável hoje, com certeza no dia de amanhã Deus entrará com provisão e vai entrar em nosso favor, nos socorrendo em tempo oportuno. A reflexão que eu quero deixar para vocês hoje, uma breve reflexão, ela está baseada no livro de Colossenses, no capítulo 4, no versículo 2, onde Paulo diz aos crentes de Colossos o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. São 3 verbos. Alegrai-vos. Ele manda que a gente fique alegre. E quando ele usa esse verbo alegrai-vos, não é uma suposição, ele não está falando que é algo que deve ou não acontecer, mas o verbo ali ele está no imperativo, alegrai-vos no Senhor. Nós devemos procurar a nossa alegria em Deus, porque as coisas desse mundo são passageiras. E muitas vezes, se nós ficarmos olhando para a escassez das coisas materiais das quais nós não temos acesso, nós viveremos uma tristeza profunda, uma amargura de alma, assim, insuportável. Então ele manda que nós nos alegremos na esperança. E que esperança seria essa? A pessoa do próprio Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer para nós também que Cristo em nós é a esperança de glória. Então alegrai-vos na esperança de que um dia, assim como Jesus venceu e adentrou os portais eternos para desfrutar da glória de Deus e não mais passar pelas tribulações da vida, e como diz no livro de Apocalipse, quando nós estivermos indo para esse lugar onde não há choro, onde não há pranto, onde não há dor, porque as primeiras coisas já passaram e tudo se fez novo. Mas aqui na terra, enquanto nós não estivermos nesse estado de perfeição, aqui na terra nós precisamos estar ligados em Deus para conseguir nos alegrarmos no meio da tribulação, sabendo que a alegria da qual Jesus fala para nós, da qual os escritores das cartas do Novo Testamento eles estão falando, não é de uma alegria passageira, não é de uma alegria proporcionada por bens materiais, não é de uma alegria proporcionada por uma conta bancária cheia, mas é uma alegria que é fruto do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas às vezes olham para a nossa vida, olham as circunstâncias que nós passamos, questionam as adversidades pelas quais Deus permite que nós estejamos passando no presente momento e não conseguem entender que, apesar disso, nós temos alegria em Deus, porque nós entendemos que a nossa alegria não vem de coisas, a nossa alegria não vem de pessoas, mas a nossa alegria vem da pessoa do Espírito Santo. E alegria é um fruto do Espírito. Às vezes a gente está passando por algumas circunstâncias onde nós sentimos que por dentro são temores constantes, por fora são as angústias, os ataques dos nossos inimigos,
por dentro temor, por fora angústias, e assim vai, ou vice-versa. E muitas vezes nós esquecemos que nós podemos experimentar da paz em meio à guerra, e nós podemos sim experimentar da tristeza, mesmo da alegria, mesmo em meio a tantas tristezas que o mundo faz com que a gente tenha e faz até mesmo a gente chorar. Mas quando nós lembramos que a alegria é um fruto do Espírito, nós buscamos na presença de Deus sermos gratos por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele tem nos concedido. Nós somos gratos pelos seus livramentos, nós somos gratos pela sua maravilhosa graça, nós somos gratos pela salvação de nossa alma, nós somos gratos pela presença dEle conosco todos os dias, estando triste ou alegre. Deus nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. No Velho Testamento, nós vemos uma pessoa a quem Deus prometeu dar tantas coisas, mas por causa da rebeldia do povo, o Senhor se irou tanto e disse que não iria mais no meio daquele povo, mas que mandaria anjos, que daria vitórias para o povo de Israel. E eu estou falando de uma pessoa que se chama Moisés. E Moisés, sabendo bem da importância de Deus na sua vida, ele se vira para Deus e ele diz o seguinte: eu não quero saber de anjo, eu não quero saber de vitória sobre os nossos inimigos, eu quero a tua presença. E se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Nós temos alegria quando nós entendemos que, apesar dos problemas que nós passamos, a presença de Deus está conosco todos os dias. E é essa presença que traz para o nosso interior, que traz para o nosso espírito uma alegria inexplicável nas mínimas coisas da vida. Até pelo fato de nós estarmos vivos, de nós estarmos respirando, isso é motivo de alegrar o nosso coração. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. E por que o apóstolo Paulo ele diz para a gente ser pacientes na tribulação? É muito difícil nos momentos em que nós somos atribulados pelas coisas da vida, nós mantemos uma tranquilidade, uma serenidade em Deus, acreditando que nada sai do controle de Deus. Nós precisamos aprender a ser perseverantes na tribulação, porque não há mal que dure para sempre. E um dia essa tribulação vai passar. Em Deus a nossa esperança não é frustrada. Então hoje nós estamos sendo atribulados, mas nós sabemos que um dia Deus, em sua infinita misericórdia, em sua infinita graça e bondade, Ele vai nos tirar dessa tribulação. E eu vou deixar para vocês aqui um pouquinho sobre o que Charles Spurgeon falou sobre perseverar na oração. Nós começamos por esses dias a falar um pouquinho sobre a vida, sobre a obra e sobre os textos de comunhão, de devoção diária que Spurgeon deixou escrito para nós. Nós devemos examinar o que é bom, nós devemos examinar tudo e reter aquilo que é bom para as nossas vidas. E com certeza este foi um homem de oração. E quando ele era inspirado por Deus, como nós falamos no primeiro vídeo sobre a vida dele, ele contemplava a natureza, ele contemplava os pássaros, ele contemplava o cotidiano, ele considerava tudo que estava ali ao seu redor e através da vida cotidiana ele extraía lições, reflexões, meditações, as quais ele foi escrevendo e pôde edificar muitas vidas
desde o século XIX até o século atual que nós temos vivido. Porém, muitas pessoas, como nós dissemos, não têm acesso ou não têm conhecimento desses grandes homens de Deus avivalistas que fizeram a história da igreja protestante na face da terra. E aqui ele destacou nessa reflexão, nessa pequena reflexão, sobre a perseverança na oração. E ele diz o seguinte para nós: é interessante observar como é grande a parte das escrituras sagradas que fala da oração, seja fornecendo exemplos, reforçando preceitos ou anunciando promessas. Então, olha só, a oração não é só um abrir de boca onde nós chegamos diante do Senhor e saímos falando tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente almeja, tudo que está acontecendo conosco, no que a gente precisa que Deus entre com provisão urgente. Mas a oração, ela tem vários propósitos, os quais ele narra aqui. A oração, ela serve para reafirmar as promessas de Deus em nossa vida, porque quando nós oramos, assim como Davi falava, ele lembrava as promessas de Deus para si e para o seu povo. Ele dizia: lembra-te, Senhor, que eu fui fiel, lembra-te, Senhor, que eu sou justo. Então, é a fé nas promessas de Deus que vão nos ajudando a crescer espiritualmente e que vão fazendo com que a nossa esperança seja reforçada na palavra de Deus e alimentada para que possamos continuar crendo, mesmo que os nossos olhos não estejam vendo. Mal abrimos a Bíblia, lemos: daí se começou a invocar o nome do Senhor. E quando estamos prestes a fechar o livro, o amém de uma fervorosa súplica que chega aos nossos ouvidos, os casos são abundantes, desde o início até o fim. Quando nós estamos perseverando em oração, nós sempre estaremos lembrando, orando a palavra, como assim alguns dizem, quando nós oramos, mencionando aquilo que está escrito, que são as promessas escritas e reveladas por Deus através da sua palavra. Até o amém, que o amém quer dizer assim seja. E quando nós encerramos uma oração, nós concluímos dizendo para Deus: Senhor, que assim seja feita segundo a sua vontade. 1 João 5,14 vai falar para a gente que esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, quando nós oramos, vem essa certeza e essa convicção de que se nós estamos orando de acordo com a vontade de Deus, de acordo com as promessas de Deus para a nossa vida, com certeza o amém será dado aqui na terra e será dado também no céu. Pois Jesus disse que tudo o que for concordado na terra será concordado no céu. Se 2 de vocês na terra concordarem a respeito de algo, será feito no céu. Essa é a promessa maravilhosa que nós temos. Por isso também nós, além de termos a nossa vida pessoal, diária, o nosso devocional diário com Deus, é importante que nós tenhamos um companheiro, uma companheira de oração, porque a Bíblia mesmo diz também que não é bom que o homem esteja só. A Bíblia fala que 2 darão paga melhor do seu trabalho. Quando um cai, o outro levanta, e assim vai. Orando em dupla, orando com um companheiro, com uma companhia, ou orando sós. A certeza que nós temos dentro de nós, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus,
ele nos ouve. Aqui encontramos em Jacó um conflito. Ali, um Daniel que orava 3 vezes ao dia, falando sobre os homens de Deus, que nos seus momentos de oração, estes eram os sentimentos pelos quais eles passavam. Jacó orava em Betel, buscando a Deus, cheio de conflitos. Daniel orava 3 vezes ao dia, porque ele sentia essa necessidade para se manter firme no meio da Babilônia, onde as pessoas adoravam a deuses pagãos, a deuses que não eram o seu Deus. Então ele orava para se manter firme diante de todas as atrocidades que eram cometidas no meio daquele povo que não temia o seu Deus. Davi, do fundo do seu coração, clamava por seu Deus. Davi muitas vezes, tem muitas orações de Davi escritas no livro de Salmos, e eu digo que a que eu mais gosto é do Salmo 51, onde na oração ele fala o seguinte: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo e não afaste de mim a tua graça. Era o que Davi pedia a Deus durante seu momento de intimidade, de comunhão com Deus. Pena é que muitas vezes hoje em dia as pessoas só se aproximam do Senhor para pedir coisas materiais, coisas que perecem, mas não são como esses homens que pediam força, intimidade, habilidade para que eles pudessem continuar lutando as lutas espirituais na força e na dependência de Deus. Elias na masmorra, Paulo e Silas. Temos uma multidão de mandamentos e uma infinidade de promessas. Aqui quando ele fala Paulo e Silas, que eles louvavam, eles oravam e eles adoravam a Deus ali na prisão, eu fico pensando, será que se nós estivéssemos presos, privados de nossa liberdade, nós conseguiríamos continuar louvando, adorando e glorificando, continuar orando, falando com o nosso Deus naquele mesmo estado? Por isso é que nós devemos aprender a dar graças em tudo, mesmo quando as coisas não nos são favoráveis, porque esses homens passaram, por momentos de adversidades, e isso não impediu nenhum deles de continuarem orando. Aqui fala sobre Elias, isso lembra de Elias lá no Monte Carmelo, quando ele enfrenta os 450 profetas de Baal, e teve ali um duelo, não um duelo entre Elias e os 400 profetas de Baal, mas foi um duelo entre o Deus de Israel e os deuses daqueles profetas de Baal. E nós sabemos qual foi o fim daquela situação, daquela história. Nós sabemos que o Deus de Israel venceu pelo clamor de Elias. E a Bíblia fala que Elias, ele era um homem comum como qualquer um de nós. Mas quando Elias orou, acreditando em Deus e não na sua própria força, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto diante dos profetas de Baal, e todos ficaram pasmos, sabendo que o Deus que respondeu ao clamor do coração do profeta era o verdadeiro Deus. Então a oração é também uma forma de testemunho por coisas que nós oramos, e nós ouvimos vozes todos os dias, vozes de todos os lados, pessoas querendo nos fazer desistir. Você não vai conseguir, você não vai avançar, você não vai chegar. Mas quando nós cremos como Elias no Deus de Israel, nós acreditamos que, se preciso for, Deus fará descer fogo do céu para consumir todos os nossos inimigos diante da nossa face. E essa fé e essa confiança nós só podemos obter por meio da oração. Podemos ter certeza de que tudo que Deus fez se destacou em sua palavra.
Ele pretende que seja visível em nossa vida. Se o Senhor falou tanto sobre a oração, e tem um texto no livro de Mateus, o qual Jesus ensina o povo a orar. Se Jesus falou tanto sobre a oração, tem a oração do Pai Nosso que ele ensinou. Ele falou que nós devíamos orar a todo instante, orar sem cessar, porque o espírito, na verdade, é forte, mas a carne é fraca. Então, mais um motivo para nós orarmos, porque a nossa carne tem fraqueza. Se nós não estivermos firmes na nossa vida de oração com Deus, nós cairemos com muita facilidade. Se ele falou muito sobre oração, é porque sabe o quanto precisamos dela. Nossa necessidade é tão profunda que até chegarmos ao céu, não devemos parar de orar. Eu diversas vezes ouvi pessoas falando assim: eu já tenho orado muito, eu tenho orado há anos por uma situação e eu vou parar de orar, não quero mais orar não. Você está errado, porque nós devemos ser pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Quando eu explico sobre essa questão da perseverança, há uma ilustração da qual eu gosto de usar, e onde eu falo que perseverança é cavar poço, fazendo uma alusão, fazendo uma referência a Jacó, que por 3 vezes teve seu poço entulhado pelos seus inimigos, mas ele não desistiu de cavar poços, ele foi perseverante. Então, ser perseverante é continuar cavando poço, mesmo que venha um para entulhar, venha outro para entulhar, venha outro para querer se apropriar desse poço que nós estamos construindo. Uma hora Deus fará com que frutifique, com que dê certo aquilo que nós estamos cavando, de forma que envergonhados e confundidos serão aqueles que se levantam contra nós. Então, temo que não tenha consciência de sua pobreza. Então, o que ele quer dizer? Eu tenho medo de que você que está aqui lendo, você que está ouvindo essa pregação baseada na reflexão de Spurgeon, que a gente não tenha essa consciência sobre a oração, consciência de quão pobre nós somos quando nós oramos, mas de quão fortes e ricos em Deus nós nos tornamos por meio da oração. Não há alguma misericórdia a pedir a Deus? Então, que a misericórdia do Senhor mostre a você a sua miséria. Uma outra face aqui da oração. E essa parte que ele diz aqui me leva para 2 Crônicas 7:14, onde diz o seguinte: se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. A oração também serve para nós reconhecermos diante de Deus a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa autossuficiência e o quanto nós precisamos da presença de Deus. Hoje nós não quase vemos oração de confissão, aquela oração que chega dizendo: Senhor, me perdoa, Senhor, perdoa o seu povo, perdoa a sua igreja, perdoa, Senhor Deus, aqueles que dizem te conhecer, mas de fato não te conhecem e vivem como se nunca tivessem te conhecido. Chorar como os profetas que choravam pelas mazelas e pelos pecados do seu povo. Ah, Senhor, o seu povo está perecendo, o seu povo vai se desviando diante da tua face e diante da tua presença. Quanto mais o tempo vai passando, é difícil nós observarmos pessoas de oração, pessoas que paguem preço diante de Deus em oração. Eu já não digo aqui nem de joelho, porque não importa a posição do corpo quando nós oramos, importa a posição de humildade do nosso coração. Muitas pessoas falam assim: vamos nos ajoelhar
para orar e falar com Deus. E muitas vezes as pessoas se ajoelham, mas o seu coração está longe, a sua cabeça não está naquele lugar. E muitas vezes nós estamos deitados no nosso travesseiro, mas com o nosso coração totalmente contrito diante de Deus. Não existe uma posição correta, uma posição adequada ou uma posição aceitável diante de Deus com relação à oração. Mas existe sim a postura de um coração. Se nós tivermos um coração contrito e quebrantado para colocar diante de Deus quem nós somos, para rasgar o nosso coração, para nos humilhar diante dele, certamente o Senhor ouvirá o clamor do nosso coração, o desejo da nossa alma, e ele vai atender tudo aquilo que nós lhe pedimos segundo a sua vontade. Por que segundo a sua vontade? Porque tem coisas que nós pedimos que não é segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. Tem muitas coisas que nós pedimos é por um prazer humano, por um prazer egoísta, mas quando nós pedimos algo ao Senhor que diz respeito a uma coletividade, aquilo que será usado para um bem comum da sociedade, nós podemos pedir com toda certeza que Deus nos ouve. Quando nós estamos ministrando para as pessoas sobre o reino de Deus, preparando pessoas para o trabalho missionário, nós falamos um pouco sobre esse assunto de orar segundo a vontade de Deus. E eu falo sobre um tipo de oração, uma oração específica, um pedido de oração que Deus tem prazer em ouvir. A Bíblia diz que Deus ouvirá o necessitado quando clama e aquele que não tem quem o ajude. Isso é uma oração que Deus responde, porque Ele se inclina para o humilde, Ele se inclina para o pobre, para o necessitado. E outra oração que Deus ouve é a oração sobre a salvação da vida de uma pessoa. Às vezes leva tempo, leva meses, leva anos, leva uma vida inteira você orando. E são muitas as pessoas até que partem dessa vida sem verem o desejo do seu coração e a sua oração respondida, que é a salvação de uma alma. Mas no livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 15, Paulo fala que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, se tem uma coisa pela qual nós devemos orar, é para que Deus salve vidas através da instrumentalidade da nossa vida, dos nossos dons, dos nossos talentos. Quantas pessoas com dons maravilhosos que poderiam estar por aí, nas ruas, nas praças, não precisa ser dentro de um templo necessariamente, até porque em alguns lugares não tem nem espaço para tanta gente atuar. Mas quantos médicos estão aí nos centros hospitalares usando a sua habilidade para salvar vidas? Quantos enfermeiros servem a Deus, estão todos os dias dentro do hospital, usando a sua vida para acalentar alguém que está sofrendo, para amenizar a dor de uma vida que está ali sofrendo dentro daquele hospital? Então são muitas as oportunidades. É um professor dentro de uma sala de aula que, num contato com seus alunos, passa a ver o quanto de angústia tem dentro daquele coração. Então, por meio da oração, Deus também ele vai revelando para nós, vai trazendo para o nosso espírito os propósitos pelos quais nós devemos orar, os motivos da nossa oração. E se tem uma coisa que Deus, o Senhor, ele sonda, é a motivação que nos leva a orar. Muitos têm uma motivação equivocada. Muitos chegam até Deus porque a vida está dando errado. Muitos chegam até Deus porque estão desempregados. Não digo que não deva pedir a Deus, deve sim, mas essa não deve ser a nossa principal motivação para nós orarmos e buscarmos a face de Deus. Então, que a misericórdia do Senhor mostre a você
a sua miséria. Quando nós oramos, nós sentimos o quanto pecadores nós somos, o quanto carentes da graça e da misericórdia de Deus nós somos como seres humanos. E isso, através da oração, fica muito claro quando nós nos deitamos no altar de Deus, quando nós nos humilhamos diante do altar do Senhor, quando nós nos rasgamos diante dele. É necessário sim que haja um rasgar de dentro para fora, porque às vezes nós ouvimos palavras tão vazias, palavras cheias de conhecimento humano, palavras cheias do intelecto humano, palavras cheias de sabedoria humana, né? E muitas vezes só Deus sabe como está aquele coração, se realmente tem sido um coração sincero, um coração contrito, um coração quebrantado diante dele, porque ele fala na sua palavra que um coração contrito e quebrantado, ele não despreza. A oração é o balbuciar do bebê, né? Quando um bebê está balbuciando, para Deus o bebê pode estar clamando por ele. É como se fosse um bebê se expressando diante de Deus, o chorinho de uma criança, o balbuciar de um bebê, e assim como o grito do lutador, daquele que está num ranque de batalha, e muitas vezes aquele grito, aquela agonia para Deus é uma oração. Não necessariamente, como eu falei, um sair de um lugar ou ir para outro, um monte de oração. O seu monte de oração pode ser onde você está, dentro da sua casa. A minha mãe, ela tinha um costume, e eu creio que muitas pessoas também têm essa prática, porque era o único momento onde era só ela sozinha. E o lugar onde ela mais orava era no banheiro, debaixo do chuveiro. Às vezes ela ficava um tempão tomando banho, mas era ali que ela colocava a vida de todos os seus filhos, de todos os seus netos, de todos os seus irmãos, dos seus conhecidos, dos seus vizinhos. Minha mãe era uma pessoa de oração, era uma mulher de oração. E quantas orações eram atendidas por Deus. Então Deus não está preocupado com o lugar, mas Deus está preocupado com a forma com que você o busca. Se no teu coração tem sinceridade, se ao interceder por outra pessoa, você tem pureza no seu coração e um real desejo de que a outra pessoa seja de fato abençoada, porque muitas pessoas, ao intercederem por terceiros, elas falam coisas com a boca, mas o seu coração está longe de desejar que o outro seja abençoado por Deus. Isso é um tipo de oração que Deus, de fato, não vai ouvir nunca, porque Deus, ele é aquele que sonda a mente e Deus sonda os corações. É a respiração, a oração é a respiração, é a palavra de ordem, é o conforto, a força e a honra do cristão. Olha que coisa bonita, né? Um texto muito até poético. Eu vou repetir esse texto aqui, olha. Uma alma sem oração é uma alma sem Cristo. Aí ele fala, a oração é o balbuciar de um bebê, é o grito do lutador, é o requiem do santo morrendo sem Jesus, é a respiração, é a palavra de ordem, é o conforto, a força e a honra do cristão. Quantas vezes no meio de uma oração é que Deus dá uma direção para a nossa vida? Quantas vezes, enquanto nós oramos, o Espírito Santo tem acesso ao nosso espírito e dá uma resposta que nós estamos pedindo e aquilo nos traz paz. Se nós orarmos, nós teremos essa direção e essa comunhão com Deus, essa paz, essa tranquilidade de espírito, sabendo que nossa vida está nas mãos de um grande Deus,
que a nossa vida está nas mãos de um Deus que faz milagres. É por meio da oração que nós temos essa certeza, e é por meio da oração que nós temos a convicção de que tudo o que nós temos feito em Deus não é vão, e que certamente no tempo oportuno virá a recompensa do Senhor. Se você é um filho de Deus, irá procurar a face do Pai e viver em seu amor. Se você de fato nasceu da água e do Espírito, se você entregou a Cristo a sua vida, se você experimentou um novo nascimento, você vai desfrutar da grandeza de saber que você é um filho de Deus, e um filho de Deus tem comunhão com o Pai, um filho de Deus crê no seu Pai, um filho de Deus entrega todos os seus temores nas mãos do seu Pai e deixa que o seu Pai conduza a sua vida quando você não sabe que caminho tomar, quando você não sabe o rumo que você vai dar para a sua vida. E são muitas as vezes que nós passamos por isso. E eu te pergunto, quantas vezes você passou por um momento desse, onde você não sabia que direção você iria tomar, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, mas orando a gente tem paz, e mesmo quando nós temos resposta, nós temos a tranquilidade de saber de que se nós estamos colocando diante de Deus, na hora em que Deus achar que deve mostrar a direção, Ele o fará por nós, porque Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer na vida de seus filhos piedosos. Deus tem prazer na vida de seus servos, seus filhos, que o buscam por meio da oração. E continua então aqui, Spurgeon dizendo, ore para que este ano você seja santo, humilde, zeloso e paciente. Olha só os motivos que ele dá aqui de oração. Como nós falamos, oração não é somente um ato de busca por coisas materiais que nós necessitamos, mas por valores imateriais, por valores que são riquezas eternas de Deus. E ele diz, ore para que você seja santo. Você já ouviu alguém fazendo uma oração assim? Sinceramente, eu, em 30 e poucos anos de vida com Deus, de caminhada com Deus, eu nunca ouvi, pelo menos dentro das igrejas, alguém orando e pedindo, Senhor, eu quero ser santo como Tu és. Mas é por meio da oração que nós falamos isso para o Senhor. É por meio da oração que nós dizemos, Senhor, dá-me um coração igual ao Teu, porque o mundo é tão mau, as pessoas são tão cruéis, que se nós deixarmos levar pelas atitudes dos outros, nós passamos a ter um coração duro, nós passamos a ter um coração sem amor, um coração sem misericórdia, um coração sem compaixão, um coração incapaz de sentir a dor do outro. Mas quanto mais nós falamos com Deus, mais compassivos nós seremos, mais misericordiosos nós seremos, mais longe do pecado nós vamos querer viver, e mais desejo de orar e pedir com Deus que nós sejamos santos. E de que maneira nós somos santos? Nos separando do mundo, não indo a uma praia, não frequentando uma cachoeira, não entrando numa piscina, não colocando uma roupa de banho adequada para aquele lugar. Não, isso não tem nada a ver com santidade. Isso não tem nada a ver com aquilo que Deus espera de nós como seres santos. Ser santo é ser separado, é ter esse momento de busca, de intimidade com Deus, é estar com Ele em todos os lugares. Você pode ter comunhão com Deus dentro de uma piscina, você pode ter comunhão com Deus numa praia, você pode ter comunhão com Deus numa cachoeira, você pode ter comunhão com Deus num momento de diversão.
Esse orar sem cessar é você estar com os teus pensamentos em Deus. Não precisa você dobrar os seus joelhos no meio da rua, você abraçar um poste, ficar agarrado num poste para dizer que você está ali, para mostrar que você é religioso e que você está falando com Deus. Não é preciso você pegar uma Bíblia e ficar o tempo inteiro andando com ela pelas ruas, debaixo do braço, e eu brinco, né? Desculpem a brincadeira, mas como se fosse um desodorante debaixo do braço, só para mostrar para as pessoas que você é santo. Isso não é santidade, isso é uma maquiagem da verdadeira santidade que Deus espera que nós tenhamos. Ore para que você tenha uma comunhão íntima e direta com Cristo e participe com mais frequência do banquete do seu amor. O que faz com que a gente esteja sempre à mesa do Rei é a vida de oração e de santificação. Nós nos sentimos no direito de estar diante de Deus. Eu não estou falando de um banquete físico. Eu não estou falando de uma mesa cheia de todas as regalias. Eu não estou falando de uma casa sem problemas. Eu não estou falando de uma vida toda regalada, não. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da mesa de comunhão espiritual que Deus tem para cada um de nós. Porque Jesus mesmo disse, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, ter uma vida de oração, uma vida de perseverança em oração, é estar constantemente nesse banquete do Rei. Eu pergunto a você, quanto tempo você passa em oração diante de Deus? Quanto tempo você coloca à disposição, se coloca à disposição para estar falando com Deus? Quanto tempo você dedica a sua vida de comunhão e de intimidade com Deus? Como eu falei, muitas pessoas não têm tempo para isso, mas também não é impedimento, porque nós podemos falar sim com Deus enquanto nós estamos lavando uma roupa, nós podemos falar com Deus enquanto nós estamos preparando uma comida, nós podemos falar com Deus enquanto nós estamos num banho. Então não existe motivo para dizer que não há tempo de se falar com Deus. Existe tempo de ficar horas no celular. Muitas pessoas têm tempo de ficar horas diante de uma televisão. Outras pessoas têm tempo de ficar de bate-papo com outras pessoas, até com assuntos que desagradam a Deus, por horas e horas. Mas por que as pessoas não têm tempo para falar com Deus? E porque isso requer de nós uma vida disciplinada, uma vida de disciplina, assim como um atleta, assim como uma pessoa que pratica atividade física, ela tem um estilo de vida diferenciado. Nós também precisamos ter, como servos de Deus, um estilo de vida espiritual bem diferente daquilo que as pessoas que não servem a Deus não têm, como nós podemos ter e como nós somos instruídos a ter. Ore para ser um exemplo e uma bênção aos outros. Ore para ser um exemplo e uma bênção para a vida de outras pessoas. Olha que coisa maravilhosa isso que ele deixa escrito aqui para nós nesse devocional diário dele. Você já orou para que você pudesse ser uma bênção na vida de outras pessoas? Você já chegou diante do Senhor e já disse: Senhor, eis aqui a minha vida, faz dela o que tu quiseres. Usa-me, Senhor, para que outros possam te conhecer como eu te conheço. Um evangelista, um servo de Deus, nem sempre ele vai estar na rua com um panfleto, nem sempre ele vai estar com o microfone na mão, nem sempre ele vai estar na rua, mas ele pode estar em oração, se colocando à disposição de Deus, porque quando nós nos colocamos à disposição de Deus, Deus faz com que oportunidades para falarmos do Evangelho, da sua palavra, elas surjam de forma natural diante de nós, sem muito esforço
nós conseguimos fazer aquilo que Deus coloca diante de nós. Ore para que você possa viver mais para a glória do seu Mestre. Que nós possamos orar pedindo a Deus que tenhamos mais tempo para Ele, que tenhamos a Ele como prioridade. Muitos que fazem de Deus uma opção, Deus jamais se fará de prioridade na vida de uma pessoa. Mas quando nós fazemos de Deus a nossa principal motivação, quando nós fazemos de Deus a nossa prioridade, Deus também passa a priorizar muitas das nossas necessidades. O lema para este ano deve ser: perseverai na oração. Isso é um homem quem escreveu em 1800 e pouco, há muitos anos atrás, e se faz tão atual como nos dias em que nós temos vivido. Oração, adoração, fé, comunhão, santidade, enfim, são tantas as outras coisas que se nós parássemos para falar aqui, ficaria grande demais esse vídeo. Mas por hoje eu fico com esses assuntos que nós podemos abordar, tendo como base esse manual de devoção, esse devocional diário, quando fala: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. É por meio da oração que nós encontramos em Deus a força para perseverarmos diante das tribulações. É por meio da oração que nós conseguimos buscar em Deus a força, a resistência para estarmos de pé nos dias maus. E eu falo uma coisa que já é bem dito em algumas redes, algumas pessoas divulgam essa frase, que a verdadeira força de um guerreiro, ela não está no ataque, mas ela está na resistência. E eu digo para vocês, sem medo de errar, que a resistência é a maior arma de um servo de Deus. E é através da oração que nós nos tornamos resistentes diante das astutas ciladas do maligno, diante dos ataques das trevas e diante das pessoas que vivem nos atacando, que vivem nos apunhalando. E eu digo para vocês, ai de nós, ai de mim, se não perseverasse na oração. Porque muitas vezes assim, dá vontade de chutar o balde. Muitas vezes dá vontade da gente largar tudo e não fazer mais nada. Porque o reino de Deus, ele é adquirido, o reino de Deus, a gente toma posse dele com muita força, com muito esforço. Jesus disse que o reino de Deus é tomado à força. Por isso que muitas pessoas, por falta da perseverança, eles começam a fazer algo para o reino de Deus e eles desistem, porque falta oração. Muitos ministérios vão ao chão, muitas pessoas vão para a queda, muitas situações vão por água abaixo, simplesmente porque falta essa pequena palavra, oração. Muitos dizem que ela é composta por duas palavras, orar e agir. Muitas pessoas se esquecem disso e partem para a ação, sem dedicar um tempo para falar com Deus, para buscar em Deus a orientação, a direção para aquilo que elas estão se empenhando em fazer. E o resultado é fracasso. Mas quando nós sabemos o que nós temos que fazer, quando nós perseveramos diante de Deus, Senhor, nos ajude, Senhor, traga os recursos, Senhor, nos mostra como nós devemos fazer. Isso é dependência de Deus. Então eu afirmo que oração
também é dependência de Deus. Ainda que se tenha dinheiro, se você não tiver a direção de Deus, você dá com burro na água. Você pode ter muitos bens, mas se você não orar e colocar diante de Deus sobre o que fazer com o que você tem, você acaba se dando mal na vida, porque você não entregou para aquele que conhece o amanhã, o teu dia de hoje, os teus sonhos de hoje, os teus projetos de hoje, os teus empreendimentos de hoje. Então nós precisamos aprender a perseverar na oração. E como Jesus ensinou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A própria oração manda que nós santifiquemos o nome de Deus através das nossas vidas. Venha o teu reino, venha o teu reino, que na nossa oração nós possamos clamar a Deus que venha o reino dele, que se abram os céus e que venha, que estabeleça o reino de Deus aqui na terra, um reino de paz, um reino de justiça. Nós precisamos orar para que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra e para que a vontade dele aqui na terra seja feita assim como ela é feita no céu. Pelo meio da oração nós descobrimos os segredos de Deus. Por meio da oração nós descobrimos que no céu a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Nós descobrimos que o que Deus faz é com ordem e decência. Isso nós descobrimos através de uma vida de intimidade com Deus. E é por isso que muitas pessoas não têm sucesso naquilo em que elas colocam as mãos para fazer, simplesmente porque fazem como dá na sua cabeça. E Jesus continua dizendo: dai-nos o pão nosso de cada dia, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Pela oração nós passamos a ser gratos pelo que nós temos hoje e nós nos livramos da ansiedade de que se amanhã nós teremos pão, se amanhã nós teremos roupa, amanhã nós teremos calçado. Não, quando nós oramos e entregamos a Deus, nós temos a certeza de que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E isso é através da oração que Ele coloca essa paz dentro de nós. E como diz o apóstolo Paulo, estamos encerrando essa reflexão, nós podemos, em meio à guerra, sentir a paz que vem de Deus, uma paz que excede a todo entendimento. E essa paz que excede todo entendimento, essa paz que excede toda compreensão humana. Como que alguém consegue ter paz passando por tudo isso que tem passado? Como alguém consegue ter paz passando pelas enfermidades? Como alguém consegue ter paz passando por dificuldades financeiras? Essa pessoa certamente descobriu o segredo da oração, porque só através da oração nós poderemos viver uma vida de tranquilidade na presença do Senhor. E mesmo que os ventos se levantem, e mesmo que venha chuva forte, e mesmo que chova canivete, nós estaremos inabaláveis diante de Deus por causa da nossa perseverança em oração. Porque nós sabemos que tudo que é colocado diante de Deus em oração tem saída, tem resposta e tem solução. Que Deus abençoe a sua vida e que você consiga experimentar. Se você nunca experimentou ficar na presença de Deus por alguns minutos, e eu te falo até, se não houver palavras, fica em silêncio com teu pensamento em Deus, porque Deus é perito em ouvir um coração que sangra sem que saia palavras na sua boca. Deus é perito em interpretar lágrimas, porque palavras não conseguem sair da sua boca. Esse é o Deus que Charles Spurgeon acreditava e esse é o Deus que nós acreditamos. Que este ano você possa orar mais, confiar mais,
perseverar mais, adorar mais, pois enquanto você faz todas essas coisas, Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te dê força para que você possa reencontrar ou encontrar os tesouros da graça de Deus por meio da oração. Amém. E fiquem com Deus.